Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Ferreira Filho, sou professor de vocês. Falaremos um pouco sobre direito penal, um pouco da sua parte introdutória, do seu conceito, da sua história, da sua função, sobretudo, dos seus princípios basilares. Trataremos também da questão da lei penal, a sua interpretação, o chamado conflito aparente de normas. Então são esses pontos que nós, em alguns encontros, agora pela questão da pandemia, do isolamento social, encontros virtuais, infelizmente, aliás, desejo que todos estejam bem, estejam se cuidando, conseguindo conciliar as atividades, mas claro, priorizando a saúde de cada um e também a saúde dos familiares, da sociedade em geral. É uma pena porque as aulas presenciais, naturalmente, são mais dinâmicas, mais interativas, acabam sendo mais agradáveis de um modo geral e, sobretudo, quando se lida com um tema tão interessante, tão cativante, tão desafiador como é o direito penal, sobretudo para vencermos o senso comum, não é mesmo? O senso comum que ainda perdura, o senso comum que é explorado muitas vezes midiaticamente naquilo que conhecemos e chamamos de populismo penal, direito penal do inimigo e coisas nessa linha. De toda forma, não temos muito tempo a perder e nem muito o que reclamar, e a tecnologia serve para, pelo menos, nos aproximar de uma maneira ou de outra e, pelo menos, diminuir um pouquinho os efeitos do isolamento, né? Porque sem a tecnologia, nem mesmo as aulas que vocês de outros amigos professores e professoras já devem ter recebido, essas aulas seriam possíveis. Então vamos aí, apesar dessa dificuldade, dessa necessidade de uma certa flexibilização, né, na forma de nós tratarmos o assunto, mas de toda forma vamos dar conta do recado e ajudá-los na formação jurídica e nos desafios que certamente todos estão com muita coragem e muita determinação de enfrentá-los. Também nesse primeiro contato eu quero me apresentar, gostaria, de conhecê-los. O nosso contato não vai se encerrar aqui nessas aulas virtuais. Me coloco à disposição e serei um torcedor de cada um nesses desafios profissionais que certamente estão e querem continuar enfrentando. Meu nome é Roberto Ferreira Filho, eu sou juiz da primeira vara criminal aqui em Campo Grande, sou juiz desde 2001, sou paranaense, me formei na Universidade Estadual de Maringá, tive a honra e a alegria de advogar por 5 anos, lecionei muito tempo em Paranavaí, que é minha cidade natal, também Adamantina, interior de São Paulo, dei aula em Corumbá, onde trabalhei por muitos anos, também já dei aula aqui em Campo Grande em alguns cursos, e inclusive na Escola da Magistratura por um tempo, e agora, com muito prazer, me coloco à disposição de vocês e dos professores e coordenadores desse belíssimo curso. Meus amigos, uma primeira ideia que nós temos que ter de direito penal é que o direito penal é um controle formal da vida em sociedade, como de regra todo direito também o é. Ao lado do chamado controle formal que o Estado exerce por meio das leis, e no nosso caso das leis de natureza penal, nós temos os chamados controles informais. Eu posso citar como exemplo a escola, a família, em primeiro lugar, mas a escola, a igreja, em alguns momentos históricos, em alguns locais específicos, os sindicatos e assim por diante. Mas o controle formal da vida em sociedade é feito pela lei. E, repito, no nosso caso, naquilo que nos interessa hoje, pelo direito penal. O direito penal, por sua vez,
sobretudo nos chamados Estados democráticos de direito, dentre eles o Brasil, e assim o é porque a nossa Constituição assume esse compromisso, indica esse modelo de Estado. Não é só de direito, é importante nós termos essa visão, é democrático de direito, porque o direito é apenas, né, sem a expressão democrática, é o mesmo que se dava e ainda ocorre em estados totalitários, como, por exemplo, podemos nos lembrar do Estado alemão na época do nazismo, a Itália no fascismo e tantos outros estados autoritários que marcaram e ainda marcam, infelizmente, a história da humanidade. Então não basta ser um Estado de direito, ou seja, que tenha lei ou leis, né? Ou mesmo Constituição, mas a forma de produção dessa lei ou dessa legislação tem que ser democrática. E essa produção democrática que se dá com a participação popular. Muitas vezes, até pelo número, né, populacional, na maioria dos países, não por uma democracia direta, mas uma democracia indireta por meio dos representantes, mas representantes legalmente eleitos e de uma forma ou de outra representam, apesar das mazelas, das dificuldades que a democracia ainda apresenta, sobretudo aqui no Brasil, a democracia jovem em construção, mas de toda forma existe a participação popular na escolha dos representantes e estes que são os que elaboram as leis. Por sua vez, o Poder Judiciário, embora não eleito, mas que tem sua legitimidade garantida pela Constituição, que preferiu que a indicação dos magistrados não se desse por eleição, mas por concurso ou por nomeação nos tribunais, com as regras estabelecidas, né? Por exemplo, os tribunais de justiça e regionais federais, com a questão do quinto constitucional, mas preservando um grande espaço para juízes de carreira, mas nos tribunais superiores, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, onde existe a nomeação pelo presidente da República com aprovação pelo Senado, mas essa forma de indicação não retira a legitimidade do Poder Judiciário, porque assim a Constituição democrática, a nossa atual Constituição, estabelece. Bom, mas vamos para o nosso ponto então. A produção de leis no Estado democrático de direito, como é o caso do Brasil, de leis penais, também tem a sua missão, a sua natureza de controle, de controlar o poder punitivo do Estado. O direito penal, ele não se confunde, meus amigos, com vingança, seja vingança pública, seja vingança privada, como já tivemos ao longo da história. Nós poderemos até falar um pouco sobre a história do direito penal, até importante, embora nós tenhamos pouco tempo, poucos encontros, e eu estou tentando partir aí da nossa realidade odierna, atual, né? Mas de toda forma, ao longo da história, o direito penal ele não era, primeiro, um monopólio do Estado. Muitas vezes, ao longo da história, as decisões ou as penalidades eram impostas de maneira privada pelas vítimas ou por seus familiares ou por suas tribos, enfim. Houve tempo em que a punibilidade, enfim, o exercício deste direito de punir era misto, ora por particulares, ora pelo poder do Estado, de acordo até com o tipo de crime, mas sobretudo pós-Revolução Francesa, caminhando para os tempos modernos, tirando aqui ou acolá ainda alguma sociedade muito específica que tem ainda a sua forma própria de lidar com infrações, mas falando de um modo geral, sobretudo na cultura ocidental e mais especificamente a nossa realidade aqui no Brasil, repito, é monopólio do Estado e tem que ser assim para ter equilíbrio, proporcionalidade, ponderação. Claro que vamos conversar sobre tudo isso nas aulas seguintes, mas de toda forma hoje é importante nós termos em mente que o exercício do direito de punir é monopólio do Estado. E existe, estava dizendo, para controlar esse poder punitivo, ou seja, o papel do Estado não é e não pode ser, e muitas pessoas não compreendem isso, mas não é e não pode ser um papel de vingador. Não se compara, racionalmente falando,
a ação de um indivíduo motivado por N fatores que podem levá-lo à prática de determinado delito, fatores de ordem emocionais, psicológicos, podemos listar, por exemplo, o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia, o prazer mesmo, enfim, tem N fatores, mas são fatores individuais, muitas vezes que surgem no calor dos acontecimentos ou que são cultivados ao longo dos anos, até por problemas de perturbação ou de doença na saúde mental dos indivíduos, mas de toda forma não se compara com a estrutura do Estado, que é uma estrutura técnica formada por setores especializados, formados, orientados com essa missão constitucional e legal, desde a investigação, apuração dos elementos indiciários do crime, o papel de órgão de acusação, o papel de defesa, quando defesa pública, enfim, mas também a importância dos advogados na administração da justiça e o papel do julgador, né? Então, não dá para comparar toda essa estrutura racional, estruturalmente organizada, com a ação individual de A, B ou C. Bom, de qualquer maneira, então, o direito penal ele serve para limitar o poder punitivo do Estado, para evitar que se pratique justiça pelas próprias mãos, até porque, assim como na prática do crime muitas vezes são as emoções que conduzem o agir, na aplicação de qualquer tipo de julgamento e de penalização por vias de mãos próprias, esses mesmos fatores iriam levar a resultados absolutamente desproporcionais, injustos, na mesma proporção até mais do que a própria infração penal, né? Então é importante que o monopólio do direito penal fique realmente em mãos do Estado. Bom, feita essa pequena, brevíssima introdução, é compromisso de todo estudante de direito e vocês que continuam estudando, mas que já têm uma caminhada anterior, né, no estudo, que a gente, quando assume o compromisso de cursar o direito e pensar lá na frente no exercício de qualquer de suas funções, todas elas importantes e belíssimas, nós temos o compromisso de não nos guiarmos mais pelo senso comum, né? Então, na realidade, nós temos que nos guiar por conhecimentos técnicos, né? Porque exercer poder político, função no sistema de justiça, seja lá qual for, com a mentalidade que nós tínhamos antes da formação, é muito triste, muito perigoso. E aí a gente acaba com o argumento de autoridade pelas funções que eventualmente exercitamos, fazendo com que a ciência perca espaço, lamentavelmente, para o senso comum, que não é um bom conselheiro, né? Bom, minha gente, o direito penal, na realidade, ele trata dessas regras, princípios, valores que norteiam a aplicação das leis penais, as suas sanções, os seus tipos penais, a possibilidade também de medida de segurança para as pessoas inimputáveis, vai cuidar de todo esse arcabouço legal da análise da infração e, caso comprovado, aí é uma questão de processo penal, da sua respectiva sanção. Só que o direito penal hoje não pode ser estudado como um departamento estanque, de maneira isolada, até porque ele se aproxima e, na verdade, se mistura, se mescla com outras disciplinas estudadas dentro e fora do direito, mas com outras disciplinas que são fundamentais para qualquer operador do direito penal na atualidade. Eu me refiro à criminologia e à política criminal. Claro, sem falar do direito constitucional, do direito internacional público, porque temos lá uma série de tratados internacionais que vigoram no Brasil
e que falam sobre direitos humanos. Também, óbvio, o processo penal, né, que cuida da investigação, do processo, da atuação das partes, do juiz, promotor, querelante, assente de acusação, vítima, prisões, liberdades, recursos, enfim, o instrumento, a grosso modo falando, para a investigação, processamento, julgamento de eventual pessoa investigada, acusada da prática de uma infração penal. Mas eu me refiro especificamente hoje à criminologia e à política criminal. A criminologia, que não se confunde com criminalística, que aí tem a ver com perícia, né? A criminologia é o estudo do crime em si. Então, por que há criminalizações, ou seja, por que há construção de tipos penais, por que há a revogação de outros, por que as penas são de tanto e de quanto, quais as motivações para essa criminalização e para a não criminalização de outras condutas, por que determinado grupo é mais acionado, perseguido ou enxergado pelo sistema de justiça penal. Enfim, então tudo isso nós vamos estudar na criminologia. A política criminal, por sua vez, ela define estratégias, metas, ações, não só no campo da segurança pública, mas também para prevenir a prática de delitos. Muitas vezes a prevenção na prática de delitos, ela não surge apenas na segurança pública. Nós temos uma série de outras políticas, até mais eficazes, na área de educação, de saúde, de habitação, de serviços públicos em geral, de iluminação pública, enfim, que podem muitas vezes servir de eficazes instrumentos para a prevenção da criminalidade. E áreas específicas, delitos específicos também são enfrentados com ações educativas, culturais, enfim. Então, a política criminal visa a definição de estratégias, de ações para a prevenção e também para o enfrentamento do crime, né? Então, estudar direito penal hoje exige um estudo também da criminologia e da política criminal. Uma outra questão importante hoje, nesse nosso primeiro bate-papo, meus amigos, é vocês terem a noção de que a criminalização, como bem explica Zaffaroni e explica Nilo Batista, que é a determinação de tipos, escolhas de condutas, que serão tipos penais, e o tamanho da pena, não é neutra, ou seja, a legislação, e não só penal, mas a legislação como um todo, é um jogo político. E muitas vezes as minorias, não em quantidade numérica, mas em força, em representatividade política, essas minorias que são historicamente marginalizadas, elas são alvo prioritários do direito penal.